eu, professor Tony Manzi, professor de Biologia e Ciências da Natureza do Cursinho em Fio. Estou aqui com vocês a partir de agora para explicar, desenvolver essas aulas sobre ciências da natureza, beleza? Para a gente detonar juntos no Enem. Vamos lá, galera! Olá, pessoal! Maravilha! Estamos de volta! Mais uma aulinha aí da competência 8 comigo, professor Tony. Bom, galerinha, seguinte, ecologia, ecossistemas, vamos discutir bastante ecologia aqui, um assunto que cai muito na prova do Enem, sempre tem ali umas 3, 4 questões características, e esses tópicos eu acho que mostram muito bem o que nós vamos comentar na aula de hoje, tá? Nesta aula nós vamos falar de níveis de organização, coisa que você está cansado de ouvir lá catila na escola, habitat, nicho ecológico, biomas, alguns termos importantes que a gente acaba utilizando no mundo da ecologia, e aí vem o filé mignon. Aí a gente começa, então a gente fala, começamos de levinho para depois começar no tchá-tchá-tchá. Ecossistema, cadeia alimentar, pirâmides e aí, claro, um assunto que cai também muito, as relações ecológicas. Então é isso que nós vamos tratar ao longo desta aula, beleza? Quando você fala de ecologia, eco significa, né, ecologia você já está cansado de ouvir, o que significa estudo, mas eco vai significar muita coisa, né? Significa que na verdade, ecologia é o estudo da relação entre os seres vivos com o meio ambiente, beleza? Então esse eco significa bastante coisa, né? E principalmente relacionado ao ecossistema. Ecologia, na verdade, é o ecossistema, é ele que nós vamos nos preocupar. Porém, quando você fala em níveis de organização, a gente lembra de tudo quando começou. A gente começa falando, por exemplo, que tudo começou com um átomo, não é isso? E aí o conjunto de átomos formou uma molécula. O conjunto de moléculas formou uma célula. O conjunto de células formou um tecido. O conjunto de tecidos formou um órgão. O conjunto de órgãos formou o sistema. E o conjunto de sistemas formou o ser vivo, o organismo, nós. Não é isso? Sou papai nós. Galerinha, só que a ecologia fez o favor de dar continuidade a isso. A gente não pode esquecer que esse organismo que foi formado, esse organismo pertence a uma determinada espécie. Beleza? Então você já tem que colocar que esse organismo tem uma espécie. Bom, depois você não pode esquecer, e aí a gente dá continuidade. Se eu juntar vários seres da mesma espécie no mesmo ambiente, eu chamo isso de população. Beleza? Agora, se eu pegar várias populações no mesmo ambiente, então imagina que eu estou aqui numa sala e eu tenho uma população de seres humanos, do outro lado tem uma população de baratas, olha que maravilha, né? População de ácaros, olha que show. Então, conclusão, nós temos aí já uma comunidade, que são várias populações no mesmo habitat. Se eu pegar todas as comunidades daquela região, eu tenho um ecossistema. E se eu pegar todos os ecossistemas do planeta Terra, nós temos o que nós chamamos de biosfera. Que vamos dizer assim, a biosfera é como se fosse a camada de terra, né? camada de vida no planeta Terra. A gente contabiliza mais ou menos assim, ó, se a nível do mar, só para a gente ter uma ideia, 20 km para o alto, 20 km para baixo. Essa faixa em todo o planeta Terra é a biosfera. É onde existe vida. Beleza? Tranquilo? Bom, então agora você já sabe, população é um conjunto de seres da mesma espécie, no mesmo habitat. Comunidade, várias populações no mesmo habitat. E o ecossistema é o conjunto de comunidades no mesmo habitat. Pô, o habitat aparece bastante esse termo, né? Esse termo aparece bastante. Habitat. Quando você pega habitat lá num livro, apostila, lendo um material na internet, uma revista, habitat geralmente aparece assim, entre aspas, o endereço. O endereço de uma espécie é o local onde vive uma determinada espécie. Isso é o habitat. Agora, a gente não pode esquecer que existe também um nicho ecológico. O que seria o nicho ecológico? O nicho ecológico, pessoal, é a função de uma espécie naquele habitat. Como assim, Tony? Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Imagina que eu pego dois seres. Eu pego um tigre e pego também um coelho. Beleza?
Imagina que o ambiente é o mesmo, vamos supor que os dois estão numa savana, beleza? Então o habitat é o mesmo, savana. Qual é a função do tigre? Bom, a função do tigre é comer o coelho, porque assim ele tem energia suficiente, não é isso? Para justamente fugir de um predador, caso houver, não é isso? Se proteger, portanto, se alimentar e se reproduzir, perpetuar a sua espécie. Mas ele teve que comer o coelho. E a função do coelho? Bom, o coelho vai ter que comer vegetais para conseguir energia, para ele conseguir fugir do tigre, para ele poder se reproduzir e perpetuar a sua espécie. Então perceba que existe um pequeno encontro entre as espécies. É como se fosse, né, o pessoal na matemática chama de intersecção, não é isso? Então tem aquele pequeno encontro, existe um pequeno encontro entre as espécies, mas perceba que o habitat é o mesmo. O habitat é aquela coisa grande, beleza? É o mesmo. No caso, savana, que a gente brincou aí, beleza? Bom, e bioma? Bioma, na verdade, é aquele, vamos dizer assim, aquele tipo de característica de um terreno, de um solo, de uma floresta, um mar, que se repete em vários pontos do mundo. Então, por exemplo, um tipo de bioma, floresta tropical. Nós temos a floresta tropical que se encontra no norte da África, mas nós também temos a floresta amazônica. Beleza? Então são biomas iguais, porque são florestas tropicais, mas em pontos diferentes do mundo. Eu posso citar todos os desertos. Deserto do Saara, deserto andino, por aí vai. Conclusão, se eu somar todos os desertos, são mesma característica, solo seco, árido, não é isso? Então as características vão ser as mesmas. Então ele se repete em vários pontos do mundo, beleza? Bom, mas chegamos no principal, ecossistema. Quando nós falamos em ecossistema, o ecossistema antigamente ele falava assim, é a comunidade mais os fatores bióticos. É estranho falar isso, né? Biótico. Biótico significa fatores biológicos. Quando você fala fatores biológicos, você está falando de seres vivos. Essa comunidade já tem os seres vivos. Então, por isso que hoje em dia se fala que ecossistema são os fatores bióticos, os seres vivos, mais os fatores abióticos. Que são que? Aí você fala assim, mas Tony, o que seriam esses fatores abióticos? Os fatores abióticos são justamente os fatores físicos, os fatores químicos, então clima, temperatura, poluição, determinadas substâncias que podem dificultar a vida. Beleza? Então fatores abióticos, aqueles meios que não têm vida, não é isso? Mas que eles são forças da natureza também, pode ser, ou então não, que vão prejudicar, que pode prejudicar, dificultar justamente a vida. Beleza? Então essa é a característica quando você fala de fatores abióticos. Então, ecossistema, fator biótico mais abiótico. Seres vivos, mas tudo que acompanha no meio ambiente. Beleza? Bom, mas para um ecossistema ser considerado verdadeiro, como assim verdadeiro, Tony? Para que um ecossistema seja considerado verdadeiro, ele tem que ser autossuficiente. Aí você fala, mas Tony, autossuficiente em relação a quê? A duas coisas. Primeiro, o oxigênio. Então tem que ter oxigênio à vontade. E o segundo é em relação à comida. Beleza? Então, quando você fala nessa autossuficiência, é em relação à comida e oxigênio. Então, por quê? Por exemplo, olha, podemos muito bem formar um ecossistema. Por exemplo, o meu grande sonho é ter um grande aquário marinho. E nesse aquário marinho, com certeza eu vou ter lá umas populaçõezinhas de esponjas do mar. Vou colocar uma populaçãozinha de água-viva, de anêmonas do mar. Vou colocar uma população de peixe-palhaço, Nemo, não é isso? Vou colocar uma população de Doris. Mas vou colocar também população de estrela do mar. Vou colocar lá algas verdes, algas vermelhas para dar um tchan, algas marrons para dar aquele contraste, aquele colorido bonito. Vou colocar camarãozinhos, ouriço do mar. Portanto, eu perguntaria para vocês, do jeito que eu estou descrevendo esse aquário marinho, ele seria um ecossistema verdadeiro? Bom, ecossistema ele é,
Porque tem várias populações, comunidades, está ali uma coisa bonita, não é isso? Ecossistema ele é. Mas a pergunta é, ele é um ecossistema verdadeiro? Lembra que para ser verdadeiro tem que ser autossuficiente. E aí? Bom, não me esqueça, eu preciso colocar aquela bomba de oxigênio, né? Que fica blá, 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 blá. Então, conclusão, é autossuficiente o oxigênio? Não. Vou ter que ficar jogando comidinha, não é isso? Os peixinhos, algum tipo de comida ali para os camarãozinhos, para a estrela do mar. Então, conclusão, eu tenho que jogar, dar o suporte de comida. Então, ele é um ecossistema verdadeiro? Não. Tranquilo? Então, por quê? Se eu deixar de dar comida, ou se eu deixar de desligar a bomba, por exemplo, desligando a bomba, não tem mais oxigênio na água. Os seres vão consumir todo o oxigênio e aí todos vão morrer. A mesma coisa a comida. Se eu não jogar comida, literalmente vai comer uns aos outros ali até sobrar um que vai morrer de fome. Então, conclusão, não são ecossistemas verdadeiros. Beleza? Mas aí eu perguntaria para você, por exemplo, floresta amazônica seria um ecossistema verdadeiro? Muito bem, verdadeiro. Deserto do Saara seria um ecossistema verdadeiro? Muito bem, verdadeira. Oceano Atlântico seria um ecossistema verdadeiro? Bem, verdadeiro. Nave espacial seria um ecossistema verdadeiro? Tá bom, pula. Cidade de São Paulo, por exemplo, seria um ecossistema verdadeiro? Cidade de São Paulo? Cidade de São Paulo tem oxigênio, tem atmosfera? Tem, claro. Mas tem comida à vontade? É uma cidade produtora? Não. Então, conclusão, tem autossuficiência para comida? Não. Se eu fechar todas as portas de entrada, de saída, de acessos de São Paulo, não entra comida. Portanto, ecossistema falso. Bom, e se eu pegar uma cidade rural? Bom, a cidade rural tem oxigênio de atmosfera, produz comida, então, conclusão, as cidades rurais, elas são consideradas ecossistemas verdadeiros. A urbana não, beleza? Mas vamos voltar para a nave espacial. E a nave espacial? Bom, a nave espacial, muitos vão falar assim para mim, puxa, Tony, mas a nave espacial, ela tem comida e oxigênio suficiente? E essa é uma das grandes discussões. Porque muita gente fala assim, a nave espacial leva comida e oxigênio o suficiente para ser 3 vezes a viagem que faria. Então vamos supor, uma nave espacial que ia ficar um ano no espaço, fora daqui da Terra, portanto ela levaria comida e oxigênio suficiente para 3 anos. E aí muitos, por conta disso, até falam assim, se eu colocar um monte de espécies lá dentro diferentes, populações diferentes, eu poderia fazer um ecossistema. Verdade. E aí falam que até um ecossistema verdadeiro porque é um pedacinho da Terra no espaço. É o que muitos autores dizem. Mas os problemas acontecem. A gente não pode esquecer, por exemplo, do Apollo 11, lá, aquele filme do Tom Hanks, lembra? Que conta uma história verídica. E ele fala lá, Houston, I'm a fucking problem. Não é isso? E aí ele fala que a nave poderia não voltar, não é isso? E aí, seria um ecossistema verdadeiro ainda nessa situação? Porque uma hora a comida e o oxigênio vai acabar. Isso é um fato. E aí, deixaria de ser. Mas os livros de ecologia dizem que a nave espacial é um ecossistema verdadeiro. Então vocês também vão acatar como sendo um ecossistema verdadeiro, porque as provas vestibulares, Enem, consideram a nave espacial um ecossistema verdadeiro. Tanto é que vocês acabaram de me fazer uma questão, justamente uma questão sobre esse tema, que caiu na prova da FUVEST há muito tempo atrás. Ela colocou lá, qual dos locais abaixo não é um ecossistema verdadeiro, não é autossuficiente. E aí estava lá, alternativa A, floresta amazônica, vocês falaram que é verdadeiro. Estava lá, deserto do Saara, verdadeiro. Estava se no mar Mediterrâneo, verdadeiro.
Aí na letra D estava nave espacial. E é verdadeiro. Na alternativa E estava, na época, cidade de Guarulhos na questão. E cidade de Guarulhos é uma cidade de Grande São Paulo. Portanto, não é uma cidade rural. Portanto, ela é a falsa. Houve muita discussão na época, muita gente querendo processar a FUVEST e tal, aquele puta uê. Mas a FUVEST foi clara. Enquanto nos livros estiver sendo considerado que a nave espacial é um ecossistema verdadeiro, nós vamos considerar um ecossistema verdadeiro, ponto, e não se fala mais disso. E eu digo para vocês, isso não mudou. Continua valendo. Nave espacial, ecossistema verdadeiro. Beleza? Bom, com isso entramos num outro assunto muito importante. Cadeia alimentar, teia alimentar. Na verdade, cadeia, né? Quando você fala em cadeia alimentar ou teia alimentar, você tem que lembrar que nós vamos falar de 3 grupos de seres. O primeiro grupo são os autótrofos, não é isso? Autótrofos, produz o próprio alimento, a tia nos ensinou, não é isso? Mas eu perguntaria para vocês, quem é o alimento que está sendo formado? Ela mesma, a glicose. Então significa que os autótrofos são seres que fazem fotossíntese, que produzem esta tal glicose? Exato. Então quem são os seres vivos que se enquadram como autótrofos? Então são as plantas, são as algas, as cianofícias, ou cianobactérias, ou algas azuis, como você preferir chamar, e, por último, algumas bactérias. Quando você fala que um ser ele é heterótrofo, ele não produz o próprio alimento, então ele vai ter que consumir esse alimento. São os herbívoros, os carnívoros, não é isso? Os parasitas. Então, quais são os seres vivos que se enquadram como heterótrofos? Todos os animais, todos os protozoários, alguns fungos, algumas bactérias. Maravilha? E o terceiro grupo é o grupo dos decompositores. Seres que transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica. Matéria que pode ser reaproveitada. E porque eles vão transformar essa substância orgânica em inorgânica e vão dar essa substância inorgânica para os vegetais. E isso então acaba virando o famoso ciclo da matéria. Por quê? O ciclo da matéria, Tony? Porque inorgânica, matéria inorgânica forma matéria orgânica. Como assim inorgânica, Tony? Na fotossíntese você pega os gases, não é isso? O gás carbônico e a água, substâncias inorgânicas, e transforma em substância orgânica, que é a glicose. Mas a glicose vai ser transformada, que é a substância orgânica, em inorgânica, porque você quebra a glicose em gás carbônico e água. Então você percebe que isso é um ciclo, literalmente um ciclo, beleza? Que nunca vai parar. Graças a esse ciclo eu posso dizer que podemos até ter período de escassez de comida, mas nunca vai faltar comida, beleza? Quem são os seres principais desse ciclo da matéria? Os seres principais vão ser os produtores. Por quê? Porque ele transforma a matéria inorgânica em matéria orgânica. E os decompositores, que vão transformar a matéria orgânica em inorgânica. Você fala assim, mas espera lá, Tony, consumidor também não faz a mesma coisa? Puta, é verdade, faz a mesma coisa. Só que porém, os consumidores, os heterótrofos, eles não devolvem isso para o meio ambiente. Beleza? Então, se todos os heterótrofos, vamos dizer assim, consumidores desaparecerem, esse ciclo continua existindo e não se altera. O problema é, se você afetar a vida dos produtores ou dos decompositores, esse ciclo é afetado e aí eu digo para vocês, a vida no planeta Terra está seriamente ameaçada e vai deixar de existir. Beleza? Tranquilo? Só que quando nós falamos aí nesses 3 seres, a gente representa até assim por esses símboloções, né? Esses símbolos, produtor é o P, consumidores, nós podemos colocar aí 4 consumidores, ó, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. E os decompositores. Geralmente a cadeia alimentar é uma coisa linear, raramente se coloca os decompositores. E aí fica lá, produtor, consumidor. Aí você fala assim, mas Tony, o que significa essa seta aqui, hein? O que significa essa seta do produtor para o consumidor primário? Esta seta significa serve de alimento para, em outras palavras, produtor serve de alimento para consumidor primário. Consumidor primário serve de alimento para consumidor secundário. Consumidor secundário serve de alimento para terciário. Terciário serve de alimento para
quaternário. Tony, não posso ter quintenário? Consumidor quintenário? Não, não pode. E a explicação vai estar aqui nas pirâmides, beleza? No máximo 4 consumidores, beleza? 4, não mais do que isso, beleza? Se colocar decompositores, aí você coloca uma seta de todos os seres envolvidos, mandando aí justamente essas excretas, né? Excretas, restos de comida, cadáveres, tudo isso é mandado, que é matéria orgânica, todos eles vão mandar para o decompositor. Aí o decompositor pega essa matéria orgânica, transforma em inorgânica e devolve para os produtores no solo. Beleza? Tranquilo? Tony, e quando se fala em teia alimentar? Teia alimentar é quando eu vou ter mais seres envolvidos. Beleza? Por exemplo, uma cadeia alimentar simples, a gente pode até citar aqui, ó. Alface, vamos supor, alface serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para uma rã, que serve de alimento para uma cobra, que serve de alimento para um falcão. Beleza? Então, conclusão. O alface é produtor, o gafanhoto é primário, a rã é secundária, a cobra é terciária e o falcão quaternário. Beleza? Mas vamos supor que eu coloque uma galinha aí. E vamos supor que a galinha come alface. Mas a galinha também come o gafanhoto. E ela serve de comida para cobra. Olha só, eu baguncei tudo. Isso é uma teia. Aí você fala assim, mas a que nível tófico pertence essa galinha? Bom, se ela come planta, o alface, ela é primária. Mas eu disse que ela também come o gafanhoto. Então, quando ela comeu o gafanhoto comeu a planta. Não é isso? Então, o gafanhoto é primário. Então, a galinha passa a ser secundária. Então, com isso, eu posso dizer que a galinha, ela é uma consumidora primária e secundária. Tranquilo? Consequentemente, a cobra também vai mudar. Porque a cobra, comendo a galinha, se a galinha for primária, a cobra passa a ser secundária. E aí o falcão passa a ser terciário. Beleza? Então você percebe que os seres, eles podem estar em mais de um nível trófico. Isso é muito importante. Digo para vocês, hein? Todo ano na prova do Enem tem uma questão sobre cadeia alimentar. De uma forma direta ou indireta, todo ano aparece uma questão de cadeia alimentar. Eles adoram. O Enem, o INEP, ama cadeia alimentar. Então vai cair na tua prova. Muita atenção a isso. Bom, Tony, e as pirâmides? As pirâmides são 3. Existem as pirâmides de energia, existem as pirâmides de biomassa e as pirâmides de números, beleza? Biomassa e números não é muito legal. É porque depende do número de seres ou depende da massa daquela determinada área, massa de seres vivos naquela área, beleza? Então, com isso, a pirâmide também, ela não precisa ter o formato de uma pirâmide. Ela pode ser uma pirâmide invertida, pode ser um losango, pode ser algo que nem parece com nada dessas estruturas. Beleza? Porque vai depender, por exemplo, na pirâmide de números, o número de cada seres. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma cadeia alimentar da seguinte forma: uma árvore, Então, por isso que já começaria, você vê que coloca uma base pequena. Uma árvore serve de alimento para 200 pulgões. Olha só isso. Então, o pulgão, ele é um inseto, se alimenta de seivas, ele enfia o biquinho dele no floema para se alimentar de seiva elaborada. Aí vem formigas, vamos supor aí que vem 80 formigas e vai se comer esses pulgões. Tem formiga que é sacana, ela ainda faz massagem no abdômen do pulgão, beleza? Para começar a vazar açúcar, né? Que é a glicose e açúcar, pelo ânus do pulgão. O pulgão é o famoso cu doce. E aí o que a formiga faz? Começou a vazar o açúcar pelo ânus do pulgão. A formiga corta literalmente o pulgão no meio, pega aquele abdômen cheio de glicose e leva para a sua toquinha. Olha que bonitinho. E toda a família vai comer aquele rabo do pulgão. Beleza? Mas é uma verdade. Agora, não esqueça, eu posso colocar aí, né? Porque a árvore ficou como produtora. Pulgão consumidor primário e a formiga secundária. Não é isso? Eu vou colocar pássaros que comem, por exemplo, que estão comendo a formiga. Vamos supor 30 pássaros. Então você vê que a pirâmide, ela começa com uma base bem fininha, dá uma largada e depois já começa a estreitar de novo. Então você percebe que nem pirâmide é o número de seres. Beleza? Biomassa, eu vou te dar o peso. O peso da árvore é tanto. O peso do fulano é tanto. E assim por diante. Então, eu vou te dar o peso. Então, com isso também pode ser de múltiplas formas. Agora, pirâmide de energia, não. Pirâmide de energia é formato de pirâmide mesmo. É isso aqui, pirâmide. E o principal é ela.
pirâmide de energia. Por quê, Tony? O que significa? Significa que a cada nível aqui, pessoal, eu vou ter, na verdade, a quantidade de energia que o ser tem. Então, o produtor, ó, tem essa quantidade de energia. Você percebe já consumidor primário? Tem menos, ó. Aí você fala assim pra mim, Tony, por que todo esse pedacinho aqui, ó, por que esse pedacinho e esse outro pedacinho aqui, ó, não passou pro consumidor primário? Por que essa energia não passou para de cima? Por quê? Por quê? Por quê? Porque, na verdade, pessoal, eu não posso esquecer que vai acontecer o seguinte: essa energia aqui vai ser gasta pelo próprio produtor. Ele vai utilizar essa energia para consumo próprio, para sobrevivência. Também não posso esquecer que os seres vivos estão constantemente perdendo energia para o ambiente, na forma de calor dissipado. Então, por causa disso, a energia toda não passa. Por conta disso, você vê que a transferência de energia vai diminuindo. E por conta disso, eu não posso colocar aqui uma anteninha e falar quintenário. Não dá para falar isso. Por isso que não tem quintenário, sextenário, setenário. É no máximo 4 consumidores. Beleza? Então, a gente sempre diz que o fluxo de energia é unidirecional. Sempre vai da base para o topo. Beleza? Sempre numa única direção. A energia toda não passa, porque uma parte dessa energia é utilizada pelo ser para sobrevivência, beleza? E na forma de perda de calor para o ambiente, na forma de calor dissipado. Beleza, pessoal? Por isso que obrigatoriamente tem o formato de uma pirâmide mesmo. E aí a explicação do porquê que não pode ter mais de 4 consumidores. Beleza? E com isso nós chegamos no último tópico da nossa aula de hoje, onde nós vamos falar de relações ecológicas. Quando nós falamos de relações ecológicas, as relações ecológicas elas podem ser de diversas formas. Pode ser, por exemplo, uma relação intraespecífica. Você fala, Tony, grande coisa, o que é isso? Intraespecífica significa entre seres da mesma espécie, mas elas podem ser interespecífica, espécies diferentes. Beleza? Eu até separei aqui, ó, essas duas primeiras entre seres da mesma espécie e a terceira e a quarta entre seres de espécies diferentes. Só que eu coloquei lá, ó, pode ser harmônica ou desarmônica. Como assim, Tony, harmônica e desarmônica? Harmônica significa que os seres envolvidos ou as espécies envolvidas são beneficiadas. Pelo menos um ser ou uma espécie é beneficiada na relação. E o outro ser ou a outra espécie, ela pode ser beneficiada ou não, mas nunca será prejudicada. Nunca prejudicada, beleza? Aí é harmônica. Agora, se tiver alguém na relação, ou espécie, ou seres prejudicados, então a relação é desarmônica, beleza? Por isso que eu posso falar que existe relação intraespecífica, seres da mesma espécie, harmônica, mas também entre seres da mesma espécie, desarmônica, beleza? E aí depois, claro, a interespecífica, espécies diferentes, desarmônicas, prejudiciais, e espécies diferentes, mas porém harmônica. Vamos conhecer cada uma delas e exemplificar elas para a gente fechar a aula. Bom, primeiro, vamos começar então pelas interespecíficas, seres da mesma espécie, porém harmônica. Benefício. Então vamos ver lá. Eu só coloquei ali, colônia e sociedade. E eu perguntaria para vocês o seguinte: imagina que você se reuniu com os seus amigos para assistir esta minha aula, beleza? Então tá todos vocês aí juntinhos no oba-oba, beleza? Assistindo a aula. E eu pergunto para vocês, só vocês aí, esquece o mundo todo, só vocês. Seria colônia ou sociedade? Gerou dúvida, né? Alguns falaram colônia, outros falaram sociedade. Tá bom. Então imagina aí, vocês, beleza? E nós, todos os professores, imagina todos os professores aqui de mãozinhas dadas, eu, Carbone, Bonfim, Zizo, Dandan, todos de Pamela, todos nós aqui de mãozinhas dadas, brincando alegremente, e vocês também aí, que maravilha. E aí? Colônia ou sociedade? Tá na dúvida, né? Vocês em relação ao mundo todo, colônia ou sociedade?
Pô, Tony, você está zoando esse negócio, barrar. Pessoal, colônia e sociedade significa agrupamento de seres no mesmo espaço, beleza? Então, quando eu disse vocês aí, só vocês, é uma colônia. Agora, quando eu falei vocês e nós aqui, os professores, todo mundo brincando no oba-oba, aí já é o quê? Uma sociedade. Ué, Tony, não entendi ainda. Porque, pessoal, para se diferenciar a colônia da sociedade, já que os dois são agrupamento de seres, é verificar se há ou não divisão de tarefas, divisão de funções. Então, quando eu falei só vocês, esquece o mundo todo, aí é uma colônia, porque vocês não têm funções, beleza? Todo mundo faz o que quer aí, maravilha? Já quando eu coloquei vocês aí e nós, os professores aqui, já é uma divisão de funções. Vocês têm a função de estudar e nós, professores, a função de ensinar vocês, beleza? Então, conclusão, tem divisão de tarefa, e aí seria uma sociedade. Tony, joga para biologia isso? Jogo. Se eu pegar um monte de peixes juntos, o famoso cardume, é uma colônia. Não tem divisão de funções, é uma colônia. Mas, Tony, é benéfico os peixes ficarem todos juntinhos? Sim, porque os peixes se aglomeram tanto, que um tubarão, quando vê de longe, não acha que são vários seres pequenos juntos. Ele acha que é um único grande ser maior do que ele. E aí ele foge. Então é benéfico andar juntos, é proteção, beleza? Já quando você pega a sociedade, acho que um dos maiores exemplos é você lembrar justamente do quê? É você lembrar da colmeia, das abelhas. Você tem divisão de tarefas, de funções. Você tem a abelha rainha, que tem a função de reproduzir, para gerar novas operárias. Você tem o zangão, que é o macho da história, que tem a função de fecundar a rainha, reprodução. E você tem as operárias, e aí o interessante, que são as trabalhadoras, não é isso? Mas as operárias é interessante, porque também tem divisão de tarefas. Tem aquelas operárias, por exemplo, tem abelhas que só tem a função de procurar o pólen. Tem aquelas que transportam o pólen até a colmeia, tem aquelas que estocam o pólen, tem aquelas que produzem o mel, tem aquelas que fazem a guarda da colmeia. Então você tem também subdivisões. Beleza? E aí você tem essa divisão de tarefas. Então essa é a colônia e a sociedade. A colônia não tem divisão de tarefas, a sociedade tem. Beleza? Bom, e intraespecífica desarmônica? Uma das mais lembradas em prova, pessoal, é competição. Beleza? Imagina, eu gosto de dar esse seguinte exemplo. Imagina 2 tigres disputando um coelho. Eu não estou vendo a relação tigre e coelho. Eu estou vendo a relação entre os dois tigres. Um deles vai comer o coelho. E o outro que não comer, sai prejudicado, passa fome, porque ele não conseguiu comer. Então é competição pelo alimento. Tony, a competição só pode ser pelo alimento? Não. Esses 2 tigres podem disputar, por exemplo, o espaço, uma caverna. Então quem vai morar naquela caverna? E podem também disputar o amor de uma fêmea, para ver quem é que vai fazer a reprodução. Então, competição entre seres da mesma espécie é por alimento, espaço ou território, como você preferir, e pela reprodução. Beleza? Tony, você colocou canibalismo ali. Isso, canibalismo também. Só que canibalismo é pela falta do alimento, pela falta do espaço. Beleza? Então, a falta de alimento dentro de um local vai fazer o canibalismo. Um vai comer o outro para conseguir a comida. Beleza? Já a falta de espaço também, se eu aprisionar seres ali, dar bastante comida para eles, não deixar faltar comida, mas vai faltar espaço. Então um vai comer o outro, para matar o outro, para conseguir o espaço do outro. Beleza? Com isso nós chegamos na relação interespecífica desarmônica, agora entre seres de espécies diferentes, mas com problemas. Tony, você colocou competição de novo? Sim, imagine agora um tigre e um leão. Os dois vão disputar o coelho. Pô, Tony, o coelho só dança. Sim, por enquanto só. O tigre e o leão, um deles vai comer. Aquele que comer, maravilha. Aquele que não comer, passa fome, sai prejudicado. Pô, Tony, coitadinho do coelho. Tá com dó? Predatismo. Então, o predatismo, a presa, o coelho, é prejudicado com a vida, vai servir de alimento para o predador. Beleza? Então, é o predatismo aí nesse caso.
Parasitismo. Quando você fala em parasitismo, já não estamos falando dos parasitas mesmo. Lembra da tênia, lembra da esquistossomose, lembra justamente da lombriga, do amarelão, da malária, doença de Chagas, das amebias e das doenças viróticas, das bactérias. Lembra das doenças causadas por seres vivos. Eles são todos parasitas. O parasita é beneficiado e o parasitado é o prejudicado. Beleza? No caso, o prejudicado somos nós, não é isso? Nós somos parasitados. Tony, você colocou aqui amensalismo. Como assim amensalismo, Tony? É quando uma espécie prejudica a outra sem que isso lhe traga benefício ou prejuízo. Como assim, Tony? Imagina lá. Foi descoberto um fungo na década de 60 que este fungo ele produzia uma substância. Essa substância para o fungo não fazia nada, nem bem nem mal, mas essa substância matava bactérias. Então essa substância do fungo é prejudicial à bactéria. Tony, o fato da bactéria morrer, isso é bom para o fungo? Não. Isso é ruim para o fungo? Também não. Então por isso que eu falei, o fungo está matando uma outra espécie sem que isso lhe traga benefício ou prejuízo. Mas a bactéria foi prejudicada. O nome desse fungo é chamado de penicillium e assim nascia a penicilina. Beleza? O primeiro grande antibiótico. Tranquilo? Então, uma espécie prejudica a outra sem que isso lhe traga benefício ou prejuízo. E aí chegamos no último grupo, quase fechando a aula. Olha só, relação interespecífica harmônica. Nesse caso, pessoal, 3 famosos aí de muita importância, tá? Muita importância. Para fechar, muito importante, cai muito em prova. Mutualismo. O mutualismo, pessoal, é quando uma espécie beneficia a outra e o vice-versa. É um troca-troca de favores. É todo mundo amigo, amici, né? É todo mundo amigo. Que lindo essa relação. É uma relação linda, de muito amor. Tanto amor que se você separar estes seres, ambos morrem. Nossa, Tony, é sério isso? Sim, é sério. Por exemplo, vamos dar exemplos. Vamos pegar lá o exemplo do boi e da bactéria que vive na boca deste boi. É benéfico para os dois, são espécies diferentes, e é benéfico para os dois. Por que é benéfico para os dois? Porque o boi consegue a comida, a grama, não é isso? Para a bactéria. A digestão da celulose do boi é a bactéria. Então é uma troca de favores, isso é, o boi consegue comida, mas quem faz a digestão é a bactéria. É tão importante essa relação que se você separar o boi da bactéria, a bactéria não consegue comida e morre. E o boi, mesmo comendo, não faz a digestão, não consegue nutrientes e morre também. Algo parecido acontece com o cupim. Cupim? Dentro do intestino dele existem protozoários. E esses protozoários, pessoal, eles fazem a digestão da celulose, da madeira. Então o protozoário consegue fazer a digestão da celulose, mas o cupim é que consegue a madeira para o protozoário. Separou, o protozoário não consegue comida e morre. Cupim não consegue digerir a celulose e também morre. Beleza? E a protocooperação, Tony? A protocooperação é, no caso, a mesma coisa. É uma troca de favores. Um ajuda o outro. Uma espécie beneficia a outra e o vice-versa. Porém, sobrevivem separados. Um caso que a gente pode dar é um pássaro chamado anu que pousa no dorso do boi para comer os carrapatos do boi. É bom para o boi? Ora se é! Acabou de se livrar dos carrapatos. É bom para o anu? Maravilha! Conseguiu comida. Mas se você separar os dois, eles sobrevivem? O anu vai comer outros insetos e o boi não vai morrer por causa do carrapato. Mas lembrando que essa relação carrapato-boi é parasitismo. Beleza? Outro exemplo. Existe um caranguejo que ele pega a anêmona do mar e coloca em cima dele. E ele sai andando com a anêmona em cima. Isso é bom para ele? É ótimo, porque ele acabou de ganhar a melhor proteção que tem. Todo mundo sabe, a anêmona do mar queima. Então, conclusão, tá beleza, ganhou proteção. Mas é bom para a anêmona? Sim, porque ela ganhou locomoção, com isso maior facilidade de conseguir comida. Então é bom para os dois. Mas se separar,
Ele sobrevive? Sim, o caranguejo vai ter que se virar para se proteger, mas ele vai sobreviver. E a anêmona? Ela está acostumada a viver já fixa, então não tem problema. Tranquilo? Comensalismo. Quando nós chegamos em comensalismo, agora é a seguinte: uma espécie beneficia a outra, sem que isso lhe traga prejuízo ou lhe traga benefício. Beleza? Ué, Tony, como assim? Existe um peixe chamado peixe piloto. Ele fica embaixo do tubarão. O que o tubarão faz, ele faz também. Ele faz o mesmo movimento. Com isso, é bom para o piloto? É ótimo. Conseguiu proteção. Quando o tubarão comer, vai ter um pouquinho também para ele. Mas ele atrapalha a vida do tubarão? Não. Ele beneficia o tubarão? Não. Então é bom para ele, mas ele não prejudica e nem beneficia o tubarão. O piloto sai na boa. Beleza? Existe um peixe chamado rêmora. Esse peixe ele gruda em alguns animais maiores, golfinho, tubarão também, raia. E aí ele ganha locomoção. Onde o peixe maior for, ele vai junto. Pelo menos ele poupou energia. Mas ele prejudica o tubarão, raia, qualquer outro ser? Não. Ele beneficia? Também não. Mas ele ganha uma carona. Beleza? Só que dentro de comensalismo pode existir o inquilinismo. É quando um animal vive em outro. Por exemplo, o Nemo, o peixe palhaço, aonde ele vive? Numa Nemonêmona, não é isso? O Nemo vive na Nêmona. É bom para ele? É, porque ele ganhou casa, proteção. É bom para a Nêmona? Não. Prejudica a Nêmona? Não. Então, conclusão, beneficia o peixe palhaço, mas nem ajuda e nem beneficia a Anêmona. Inquilinismo é para animais. Beleza? Quando for a mesma coisa, uma planta, só que agora uma planta vivendo em outra, a gente chama de epifitismo. Você vê que epifitismo, então, e inquilinismo é a mesma coisa. Inquilinismo para animais, epifitismo para planta. Exemplo, orquídea vivendo apoiada nos galhos de uma árvore. Com isso ela fica mais alta, consegue mais luz. Mas ela prejudica a árvore? Não. Ela beneficia a árvore? Não. Então ela sai ganhando sem prejudicar e nem beneficiar a árvore. Então é um inquilinismo, entre aspas, vegetal, epifitismo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Com isso nós fechamos essas relações ecológicas. Fechamos, na verdade, esta grande aula sobre ecologia. Beleza? Então a gente para por aqui. Até a próxima aula. Um beijão para todos vocês. Tchau. Valeu, galera! Terminamos! É isso aí. Acabou Ciências da Natureza. Detonamos junto aí essas várias competências, várias aulas que é para você detonar na prova. Vou estar torcendo por você. Vai fundo, galera. Tamo juntos.